Boa tarde, eu sou Jussara da Rosa, uma das fundadoras da Geração Enem, e venho aqui para me dar a primeira aula sobre eletrostática e elerodinâmica no Enem. Então, o que é eletrostática? A eletrostática vai estudar a parte da área da eletricidade que estuda as cargas elétricas sem movimento, ou seja, em repouso. Podemos observar aqui nessa imagem a imagem de um átomo. E o átomo é composto por quê? Pelos prótons, nêutrons e os elétrons. E em seu núcleo fica os prótons, que são positivos, os nêutrons, que não possuem cargas, e os elétrons ficam na parte da eletrosfera. A carga elétrica é uma propriedade associada a certas partículas elementares, como falo na imagem anterior, que vai constituir o átomo por quê? Pelos prótons, nêutrons e os elétrons. Como falo, os prótons localizam-se na região central do átomo, denominado núcleo, enquanto os elétrons vão movimentar-se ao redor do núcleo, numa região chamada eletrosfera. E o átomo é tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Na segunda figura, podemos observar o quê? Que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. E quais são os processos de eletrização? Temos o quê? São 3. Atrito, contato e difusão. A eletrização por contato vai envolver o quê? Vai ter que ter 2 corpos condutores e pelo menos um deles deve estar eletricamente carregado. Já na eletrização por atrito, vai envolver o quê? O fornecimento da energia por 2 corpos por meio da fricção entre eles. E já na indução, como podemos ver aqui na imagem, que tem um condutor, vai ocorrer pela aproximação relativa entre um corpo eletricamente carregado, o chamado indutor, e um corpo condutor, que vai ser chamado de induzido. A presença do indutor gera uma separação de carga no corpo induzido, chamada de polarização. A partir dessa separação, aterra-se o induzido no chão, fazendo com que suas cargas fluam através de um fio terra. Podemos observar aqui também, na imagem do atrito, tipo aqui como exemplo, se a gente pegar um canudinho e um papel, cortar e passar o papel no canudo, você vai ver o atrito entre o papel cortado e o canudo. Aí agora nós vamos resolver umas 7 questões do Enem anteriores. A primeira questão é do Enem 2014. Em museus de ciências, é comum encontrar-se máquinas que eletrizam matérias e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van de Graaff, da figura 1, é um exemplo como atesta as faíscas da figura 2, que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento, com a mão, uma lâmpada fluorescente, como mostra a figura 3. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilhará com breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato da descarga atingir a lâmpada que faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação da figura 2, no momento em que a descarga ocorre entre eles, a lâmpada também brilhará. Apesar de não receber nenhuma descarga elétrica, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga. Aí aqui podemos observar as 3 figuras. A primeira é do gerador de Van de Graaff, a segunda da descarga elétrica no gerador e a terceira podemos observar uma lâmpada fluorescente comum. A unidade da pergunta vem perguntar o quê? A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, que mais, por estar próximo à descarga elétrica, é alternativa A.
carga elétrica. B, campo elétrico. Corrente elétrica, capacitância elétrica, condutividade elétrica. Aí voltamos aqui à questão. A questão diz o quê? Se a lâmpada for aproximada aos corpos da situação da figura 2, aqui podemos observar a figura 2 da descarga elétrica no gerador. No momento em que a descarga ocorre entre eles, a lâmpada também vai brilhar. Então, aí nessa questão vem perguntar o quê? A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, pois está próxima à descarga elétrica, será o quê? Uma carga elétrica, um campo elétrico, uma corrente elétrica, uma condutividade elétrica ou a capacitância elétrica. Podemos observar o quê? Que a condutividade elétrica não é, descartamos de primeira. Então, podemos ficar na sugestão da letra A, da carga elétrica, e a B, do campo elétrico. Mas, ao observar, sabemos que os campos eletrizados vão gerar campos elétricos e fazem com que as partículas existentes no interior das lâmpadas movam-se. Então, se vai se mover e os corpos eletrizados vai gerar campo elétrico, então, nossa questão alternativa correta será a letra B, a correta. Partimos para a segunda questão. A segunda questão foi do Enem 2018. Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela mostra sua barraca próxima do seu carro. Ela monta, sua barraca próxima do seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. Aí a questão vai perguntar: a melhor maneira de essa jovem se proteger dos relâmpagos é A, entrar ao carro, B, entrar na barraca, C, entrar no quiosque, D, abrir um guarda-chuva, ficar embaixo da árvore. Então, pelo tempo de seus avós, eles sempre avisam que o certo quando a tempestade vir, a questão do raio cair, ninguém pode ficar embaixo da árvore, pois não está protegida, porque a árvore tem galhos, madeira, folhas, vai pegar fogo, então vai ter um incêndio, então não é legal ficar debaixo da árvore. Então, descartamos a alternativa E. Abrir um guarda-chuva também não é certo, pois tem a parte pontiaguda, então descartamos também. Entrar no quiosque? Também não. Então, nossa alternativa correta será a letra A, entrar no carro. Por quê? O carro, pela conta dos pneus, das borrachas, que os pneus é de borracha, pois a jovem estará segura no carro, devido ao isolamento elétrico que a borracha do pneu vai proporcionar à carcaça do carro. E, como sabemos, é um material condutor. Então, um dos maiores motivos por isso, pois é um material condutor. E voltando também essa questão de ser um material condutor, a questão de entrar no carro, que é a alternativa certa, que entra também a questão da gaiola de Faraday. Nossa terceira questão é do Enem 2018. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos, torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. Então, nessa questão onde nós ir para as alternativas, devemos tomar todo cuidado, porque não é ampere por hora e nem ampere só, é miliampere por hora. Então, nós, enquanto alunos, temos que tomar cuidado na hora de fazer a prova do Enem, de não querer ir direto, porque essa, sim, for para analisar com a regrinha de 3, podemos fazer, sim, essa questão, sem colocar as fórmulas. Dá para fazer direto com a regrinha de 3, realmente, mas tem que tomar cuidado, porque tem toda a transformação, tem a questão do miliampere por hora. Então, vou até circular aqui para vocês ficarem ligados, que tem essa questão do miliampere por hora. Então, dando sequência, vamos aqui para o que a questão pergunta. A questão vem perguntar aqui.
A quantidade de carga fornecida por essa bateria em Kombi é de... Olha, também aqui vem falando em Kombi. Se é em Kombi, tem que ser por segundos. Então, voltando, o que foi falo, lá está 1.500 mAh, e aí tem que ser em Kombi. Então, em Kombi vai ter que ser dado por segundos. Então, tomar todo o cuidado. As nossas alternativas tem letra A, 90, B, 1.500, C, 5.400, D, 90.000 e a letra E, 4 milhões. Vamos aqui para a resolução. Aqui, como já coloquei aqui a questão, a resposta, mas eu vou falar detalhado para vocês compreenderem mais. Vamos aqui. O enunciado diz que é miliampere. Se eu tenho 1 miliampere, você sabe que 1 miliampere equivale a 0,1 ampere, como está aqui. Mas na questão diz 1 miliampere por hora. Se eu tenho 1 miliampere por hora, 1 hora, 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Aí você vai fazer aquele cálculozinho básico, que 60 vezes 60, você vai ter 3.600 segundos. Aí, por aí tudo bem. Se você tem 1 miliampere por hora, que equivale a 0,1 ampere, aí você vai lá, 1 miliampere por hora, que é o que eu falei, 0,1 ampere, vezes os 3.600 segundos que você encontrou em 1 hora. Aí vocês vão lá, 1 miliampere por hora equivale, que é igual a 3,7 ampere por segundo, porque na questão vem falar de como. Aí vocês colocam lá, 1 miliampere por hora. Por isso, não precisa colocar lá Q, que é a carga elétrica. Se quem quiser pela fórmula, tudo bem e é o correto. Mas pela regrinha de 3, como foi colocado aqui, será mais fácil. Vocês basta se ligar na questão que está lá por hora. E que é em Kombi, apenas isso. Então, vamos aqui na regrinha de 3 mesmo. Depois eu faço com a questão da carga elétrica. Então, se você tem 1 miliampere por hora, você tem 3,6 Kombi. Porque a questão pede por segundo. Então, 3,0 ampere por segundo. Mas na questão, fala o quê? Que tem 1.500 miliampere por hora. Aí você quer saber em Kombi. Aí faz a regrinha de 3. X é igual a 1.500 vezes 3,6 do Kombi que você tem, que você já descobriu. Que vai ser X igual a 5.400 Kombi. Então, a resposta está aqui. Voltamos aqui para a nossa pergunta. Rapidinho. Nossa alternativa correta será letra C. 5.400. Letra C. Nossa próxima questão é do Enem 2010. Essa também é fácil. É saber interpretar, tirar os dados da tabelinha. Muito fácil também. Então, vamos lá ler essa questão do Enem 2010. A resistência elétrica de um fio é determinado pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L. O comprimento do fio é A. A área da seção reta, a tabela relaciona o material e sua respectiva resistividade em temperatura. Então, aqui nós temos nossa tabela de condutividade. Temos aqui de material alumínio, cobre, ferro, prata e tungstênio. E na condutividade, temos aqui do alumínio 34,2, o cobre 61,7, o ferro 10,2, o prata 62,5, tungstênio 18,8. Então, nossa questão vem perguntar assim: mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de alternativa A, tungstênio, B, alumínio, C, ferro, D, cobre ou letra E, prata. Então,
Lembrando aqui que ele vem falar assim, das mesmas dimensões geométricas. Então, são das mesmas. Porém, a questão vem perguntar o quê? A menor resistência elétrica. Então, voltamos à tabelinha, o aluno pode chegar de cara e vai dizer, vai ser esse? Não, porque a questão não vem perguntar qual é que tem maior condutividade, vem perguntar qual é a menor resistência. Então, sabemos que quanto maior a condutividade, menor será a resistência. Então, vamos analisar aqui. O alumínio tem de condutividade 34,2. O cobre tem 61,7. O ferro, 10,2. E o prata, 62,5. O tungstênio, 18,8. Então, aqui descartamos o tungstênio, pois é 18,8. Então, a condutividade dele aqui é a menor. Então, não é ele. O alumínio também não, e nem o ferro. Então, ficamos aqui com o cobre e o prata. O cobre tem 61,7 de condutividade e o prata 62,5. Então, a questão vai perguntar de menor resistência. Se é de menor resistência, e como eu falei anterior, quem tem maior condutividade terá menor resistência. Então, nossa alternativa correta é a letra E, que é o prata. Então, vamos aqui circular. A alternativa correta será letra E. Vamos para a próxima questão. A próxima questão do Enem 2017, né? Foi recente, só tem 2 anos. 3 anos vai fazer dessa questão do Enem 2017. Aí a questão vem dizer assim: a figura mostra como a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada: haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED, diodo de emissor de luz. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram que a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda, UV e V, são as regiões ultravioleta e do infravermelho. Respectivamente, um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produz boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Aí, colocando na figura, temos aqui o comprimento de onda, que é dado em nanômetro. Aqui temos ultravioleta, a luz visível e o infravermelho. E aqui temos a intensidade emitida pela luz, né? E nessa questão, vai perguntar assim: qual tipo de lâmpada melhor atende ao desejo do arquiteto? Vocês, na hora de fazer essa questão, vão voltar na pergunta. A pergunta traz cá os dados. Traz que as linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes tipos de comprimento de onda. E já as áreas marcadas em cinza serão proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. Então, ao observar aqui, temos que a parte cinza, pontilhadas, as linhas pontilhadas vai mostrar a sensibilidade do olho humano. E a parte cinza será proporcional à intensidade da energia liberada pela lâmpada. Aí no gráfico aqui nós temos a intensidade emitida pela luz, né? Aí aqui nós podemos observar o quê? O haleto metálico, o tungstênio, o mercúrio, o xenon e o LED. Aí nós podemos aqui descartar de cara, ao observar pelos dados que a questão vem trazendo, que o tungstênio não é, pois o tungstênio está na parte do infravermelho. Então, vamos descartar. Pode ser o haleto metálico? Pode sim. Então, vamos deixar aqui em observação, pois o haleto metálico, aqui no gráfico da intensidade emitida pela luz, está na parte infravermelho, mas não está tão elevado igual o tungstênio. O mercúrio também. Mas mais adiante temos o xenon. O xenon também é um dos que vamos descartar junto com o tungstênio, pois ele está no nível elevado na parte do infravermelho. Então, nós ficamos com o quê? Com o haleto metálico, mercúrio e o LED. Mas ao observar, o haleto tange para o infravermelho. O mercúrio também. Então, ficamos com LED. A resposta que o arquiteto quer, porque ele quer assim,
que melhor vai atender o desejo do arquiteto. Então, ele quer uma sala que fique com boa iluminação, que vai produzir boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Então, se a gente está vendo que o tungstênio, o xenon, o haleto metálico está tangindo para o infravermelho aqui, no nosso comprimento de onda, nosso espectro, né? Então, não vai ser esse. Então, a boa opção para o arquiteto será o LED. Então, nossa resposta correta será a letra E. Letra E. Letra E. A oitava questão do Enem 2018. Alguns peixes, como o paraquê, a enguia elétrica da Amazônia, pode produzir uma corrente elétrica quando se encontra em perigo. Um paraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes, em uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Então, sabemos que a nossa questão vai vir na tabela o quadro que vai apresentar a potência aproximada dos equipamentos elétricos, que mais vai se aproximar do perigo que o peixe, do comprimento do perigo do peixe, que vai produzir uma corrente em torno de 2 amperes. Então, aqui temos nossos dados dos equipamentos elétricos e a potência aproximada em volts. O exaustor, computador, aspirador de pó, churrasqueira elétrica e uma secadora de roupa. A nossa questão é assim: o equipamento elétrico que tem potência similar àquela que produz por esse peixe em perigo em letra A, exaustor, B, computador, C, aspirador de pó, D, churrasqueira elétrica, secadora de roupa. Então, voltando à nossa tabela aqui, nossos dados, temos que o equipamento elétrico do exaustor, nós temos aproximadamente 150 volts. O computador, vamos ter 300 volts. O aspirador de pó, 600 volts, aproximado, né? E a churrasqueira elétrica, 1.200. E a secadora de roupa, 3.600. Então, aqui na questão, fala que produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. E a questão vem pedir aquela que produz aproximado com a do peixe. Então, você vai ter que tirar o dado lá que a corrente é em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600. Então, essa questão é bem simples. Faz de potência elétrica. Aí o aluno vai lá, coloca potência elétrica. Aí você vai tirar no enunciado que você tem 2 amperes. Aqui, U vezes I vezes U. Que a intensidade a potência elétrica é igual a 2 amperes, que foi tirado da questão, vezes 600 volts. Aí, o P é igual, aí se você faz na cabeça mesmo, ou a calculadora, mas é importante vocês treinarem sem calculadora, pois no dia da prova do Enem, vocês vão se deparar apenas com o caderno de questões, o caderno de resposta também e a caneta. Então, não tem calculadora num dia, então é bom vocês treinar sem calculadora. Mas é uma conta simples, 2 vezes 600, que vai dar 1.200. Aí, então, a potência é igual a 1.200. 1.200. Então, voltando aqui à nossa tabela, vamos observar qual é a potência aproximada em volts que tem 1.200. O exaustor é 150, não vai ser. O computador, 300 volts. O aspirador de pó, 600 volts. A churrasqueira elétrica, 1.200 volts. A secadora de roupa, 3.600. Então, conclui-se que o equipamento elétrico que tem a potência similar àquela produzida pelo peixe em perigo será a letra D, a churrasqueira elétrica. Então, vamos aqui circular
churrasqueira elétrica que tem 1.200 volts. Voltamos aqui. Trago uma frase que, quando aceitamos nossos limites, conseguimos ir além deles. De Albert Einstein, meu muito obrigada. Até mais, fique em casa. Aproveita a quarentena para estudar. Tchauzinho.